Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, capítulo 39, Ponderações. Decorrido um mês sobre o casamento de Silva, certa noite, por solicitação de Odila, fomos em busca de Zulmira e Antonina para uma reunião íntima no lar da bênção. Ambas, alegres, se revelavam enlevadas fora do corpo denso. Abraçadas e felizes, contemplavam a terra e o céu, tocadas de sublime esperança. Reduzida assembleia de amigos nos aguardava no domicílio de Blandina, em meio de cativantes manifestações de carinho e de apreço. Dentre todas as afeições presentes, a maior, irmã Clara, que também veio ter conosco. As duas excursionistas, ao contato daquele ambiente de genuína fraternidade, se rendiam ao êxtase da paz e da alegria. Parecia haver encontrado o paraíso, tão pura a exaltação interior que se desenhava no seu semblante. No recinto amplo que Blandina adornou de flores, trocavam frases amigas e consoladoras impressões. Multiplicadas notas de beleza enriqueciam a conversa, quando Antonina, mais lúcida que a companheira, perguntou pela razão do favor de que se viam contempladas. O reconhecimento transbordava do seu coração como perfume a se evadir do frasco. Clara a afagou de leve e explicou maternalmente: Filhas, em nossa romagem na vida, atravessamos épocas de sementeira e fases de colheita. Na missão de mulher, até agora, vocês receberam do tempo os choques e os enigmas plantados à distância. Com a humildade e a fé, com o bom ânimo e o valor moral, venceram árduos conflitos que frustravam suas melhores aspirações. Foram dias obscuros do passado, refletidos no presente. Mas, agora, sua estrada serenou. A paciência a que se devotaram evitou a formação de nuvens da revolta, e o céu se fez, de novo, claro e alentador. É como se o dia renascesse, resplendente de luz. O campo da existência exige mais trabalho, e o tempo de semear ressurge promissor. A conversa em torno cessou de repente. Os circunstantes buscavam ouvir a benfeitora, significando com o silêncio que nela a sabedoria se encarnava. Depois de ligeiro intervalo, nossa amiga continuou: Agora que a oportunidade favorece a renovação, é preciso saber reconstruir o destino. Não esqueçamos. A vida se reduz a triste montão de trevas quando não se faz plena de trabalho. Fujamos à velha feira da lamentação, onde a inércia vence os seus frutos amargosos. Então, assim como Clarencio, irmã Clara está nos dizendo como é perniciosa a lamentação. A lamentação não nos leva a nada, acaba virando um vício. A pessoa perde a noção de que vive no ai, coitadinho de mim, ó vida, ó azar, né? E não sai do lugar. Precisamos sempre procurar entender para
que estamos passando por aquela situação. Qual é a lição a ser aprendida? O que eu tenho que modificar? Como Antonina e Zulmira sofreram, mas não ficaram na lamentação, estão esperando momentos felizes. E para isso, só é preciso saber reconstruir o destino. Vamos continuar? Porém, para levantar a escada de nossa ascensão, é imprescindível banhar o espírito cada dia na fonte viva do amor que recompensa a si mesmo com a alegria de dar. Quer dizer, o amor verdadeiro, aquele que fica feliz com a felicidade do outro. O Pai Celeste é onipresente através do amor de que satura o universo. Ou seja, o amor de Deus está em tudo e em todos. Quando amamos de verdade, estamos mais próximos de Deus. E ele continua: o sentimento divino é a corrente invisível em que se equilibram os mundos e os seres. Do trono excelso nasce o eterno manancial que sustenta o anjo na altura e alimenta o verme no abismo. Ou seja, dos lugares mais elevados é que vem esse manancial de luz e de amor que nos alimenta. A mulher é uma taça em que o todo sábio, quer dizer, Deus, deita a água milagrosa do amor, ou seja, a vida, com mais intensidade para que a vida se engrandeça. Irmãs, sejamos fiéis ao mandato recebido. Em muitas ocasiões, quando nos prendemos à lama do egoísmo ou ao visco do ódio, poluímos o líquido sagrado, transformando-o em veneno destruidor. Guardemos cautela. O preço da verdadeira paz reside no sacrifício de nossas existências. Então, quando nós nos damos, quando servimos, quando sacrificamos o que queremos para ajudar o outro a crescer, a se melhorar, não importa quem seja, pode ser nosso inimigo, tá? O que importa é que recebermos com amor. E André continua: não há sublimação, quer dizer, elevação, sem renúncia no castelo da alma. Como não há purificação no cadinho sem a ajuda do fogo que tira as impurezas dos metais. Cadinho é o vaso, aquele vaso de material resistente ao fogo, né? Que geralmente tem um formato de um tronco de cone, usado para fundir os minérios, né? Por isso que ele fala para tirar as impurezas dos metais. Ou seja, podemos transformar a energia que temos dentro de nós, não importa se são filhos biológicos ou não, o plano de adoção faz parte do roteiro, tá? Então, não importa se é biológico ou adotivo. Clara
olhou Antonina de modo particular e disse: Filha, nossa Zulmira compreende hoje, sem necessidade de maior imersão no passado, o santo dever de asilar o pequeno Júlio no santuário materno. Percebemos que a instrutora, registrando o imperativo do descanso mental para a segunda esposa do ferroviário, que vinha de terminar longas lutas na preservação da própria saúde, buscava poupar seus exercícios de memória. A instrutora, indicando Zulmira com o olhar, disse: Nossa amiga está consciente de que a maternidade a espera de novo em breve. E você? Com a irradiante bondade que habitualmente marcava sua expressão fisionômica, acentuou: Recorda-se das experiências antigas e permanece atenta às razões que a inspiraram o segundo matrimônio. Diante da surpresa que se estampou no semblante da interpelada, a orientadora, num gesto que nos era conhecido nas operações magnéticas de Clarencio, acariciou sua fronte de leve e repetiu: Lembre-se, lembre-se. Bafejada pelo poder da irmã Clara, em determinados centros da memória, Antonina empalideceu e exclamou, controlando a própria emoção: Sim, sou eu a cantora. Revejo dentro de mim os quadros que se foram, os conflitos do Paraguai, uma chácara em Luque, a família ao abandono, José Esteves, hoje Mário. Sim, percebo o sentido das minhas segundas núpcias. Denotando aflição no olhar, acrescentou: E Leonardo? Onde está Leonardo, o infeliz? E Clara disse bondosa: Não precisa aumentar suas reminiscências. Não nos achamos num gabinete de experimentos, e sim numa reunião fraternal. E olhando-a significativamente, disse: Basta que você se recorde. Em seguida, repartindo a atenção entre as duas, prosseguiu: Brevemente, vocês serão chamadas a novo esforço no apostolado materno. Zulmira recolherá o nosso Júlio na concha do coração e você, Antonina, restituirá a Leonardo Pires, seu avô e associado do destino, o tesouro do corpo terrestre. No santuário doméstico, as afeições transviadas se recompõem, a fim de que possamos demandar o futuro ao clarão da felicidade. Filhas, ninguém avança sem saldar as próprias contas do passado. Ou seja, não podemos subir o próximo degrau sem saldar as nossas dívidas. E é no santuário doméstico que perdoamos e somos perdoados. Paguemos, desse modo, os débitos que nos aprisionam aos círculos inferiores da vida, aproveitando o tempo de detenção no resgate, em maior aprimoramento de nós mesmas. Ou seja, além de acertarmos as contas com o passado, ainda devemos nos melhorar, nos aprimorar. Não é para pagar as contas e assistir televisão. É para estudarmos e colocar em prática aquilo que aprendermos,
realizarmos nossa reforma íntima. Isso é o mais importante. E ela continua: amemos nos aperfeiçoando, que nós acabamos de falar, né? Identifiquemos no lar humano o caminho de nossa regeneração. A família consanguínea na Terra é o microcosmo de obrigações salvadoras em que nos habilitamos para o serviço. A família maior que se constitui da humanidade inteira. Então, primeiro precisamos acertar com nossa família para depois acertarmos com o planeta. O parente necessitado de tolerância e carinho representa o ponto difícil que nos cabe vencer, nos valendo dele para melhorar em humildade e compreensão. Um pai incompreensivo, um esposo áspero ou um filho de condução inquietante simbolizam linhas de luta benéfica em que podemos exercitar a paciência, a doçura e o devotamento até ao sacrifício. Especialmente no tocante aos filhos, não nos esqueçamos de que pertencem a Deus e à vida, acima de tudo. Então, temos obrigação de passar valores para eles até os 7 anos. Depois dessa idade, eles já começam a resgatar suas personalidades, né, de suas encarnações anteriores. Mas ainda devemos orientá-los com os nossos valores e depois dos 14 anos, eles não precisam mais de pai e mãe, precisam de amigos. Então, nós devemos nos tornar amigos deles. Sejamos seus amigos, ensinemos e aprendamos com eles. Na esfera carnal, a providência divina sela a nossa memória no favor do renascimento, nos envolvendo com o sopro renovador de abençoada esperança. Por isso mesmo, não podemos esquecer que os filhos são sempre laços preciosos da existência, requisitando nosso equilíbrio e discernimento em todas as decisões. Para nos desobrigar da grande tarefa que a maternidade nos impõe, é imprescindível entender o seu psiquismo, diferente do nosso, a exigir muitas vezes um tipo de felicidade que não se harmoniza com o nosso modo de ser. Saibamos, assim, prepará-los sem egoísmo para o destino que lhes compete. O carinho escravizante é como um mel envenenado, nos enredando na sombra. Conservemos nosso espírito arejado pela justiça, para que a nossa afetividade seja uma bênção, com a possibilidade de educar os que nos cercam na escola do trabalho salutar. Na pausa, que surgiu espontânea, Zulmira indagou com simplicidade: abnegada benfeitora, como agir para solucionar os problemas com segurança? E a orientadora prestimosa informou: vocês superaram dias alarmantes de crise espiritual e conquistaram a oportunidade de reestruturação do próprio destino. Agora, repitamos, é tempo de semear. Valorizemos a oportunidade de reaproximação,
Vocês são 2 núcleos de forças suscetíveis de operar valiosas transformações nos grupos domésticos a que se ajustam. Façamos da amizade o entendimento fraterno que tudo compreende e tolera, movimenta e ajuda na extensão do sumo bem. A vizinhança e a convivência, no fundo, são dons que o Senhor nos concede a benefício do nosso próprio reajuste. Porque Zulmira e Antonina ensaiavam novas perguntas, Clara acentuou: não temam. A prece é o fio invisível de nossa comunhão com o plano divino. E, à luz da oração, viveremos todos juntos. Em todas as dúvidas, prefiramos para nós a renúncia construtiva. Situar a responsabilidade do nosso lado é facilitar a solução dos problemas. E sorridente rematou: não nos esqueçamos do privilégio de servir. Logo após, o pequeno Júlio foi trazido ao recinto por vasto cortejo de crianças tagarelas. Risos e lágrimas se misturaram no louvor à bondade divina. Depois de algumas horas, consagradas ao reconforto, escoltamos de novo as 2 mães, reconduzindo-as ao campo físico para o sublime labor no lar terrestre. E assim, André termina mais um capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.